Professor, em respeito ao senhor, para o senhor não ficar falando com o microfone que está aqui na minha frente, eu vou ficar posicionado aqui nesse debate, o senhor vai ficar me olhando e eu estou de frente para o público aqui e para os nossos palestrantes, tá ok? Queria fazer uma pergunta agora, passar para o Orlando Gutierrez. Orlando, o regime cubano, e depois eu traduzo para o senhor, o regime cubano, ou então, Rodrigo, se puder me ajudando aí também, o regime cubano ele é um dos mais fechados do mundo. Tá boa, capacitamos pelo menos você. E nós temos dificuldade até de saber o que ocorre dentro de Cuba. E acredito, né, todos sabem que lá a internet ela é de dificílimo ou impossível acesso. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor, tem um microfone aí? O senhor acredita, ou melhor, como é que os cubanos dentro da ilha, eles sabem o que acontece aqui do lado de fora? Eu acho que eu vou desligar aqui. Acho que já dá para desligar. E como fazer para tentar recuperar a liberdade deles? Eu sei que não é uma pergunta de fácil resposta. Estamos te escutando, profesor. Decía que es una excelente pregunta, Eduardo. Un 10 o un 15% de la población cubana es la que tiene acceso al Internet. Los que de ese 10 o 15% tienen acceso no al Internet que nosotros conocemos, pero al intranet cubano, que es un sistema de Internet filtrado por el régimen para que ciertas páginas no puedan ser accesibles por la población. Habiendo dicho eso, los cambios tecnológicos, la gran cantidad de cubanos que van y salen de la isla, el hecho de que el régimen comunista de Cuba cuenta con un poco menos de recursos para controlar, significa que hay un poco más de flujo de información dentro de Cuba. Ahora, los cubanos lo que carecen es del contexto de información. Si los cubanos pueden tener una noticia, Jair Bolsonaro fue electo presidente de Brasil por el pueblo brasilero, pero los cubanos desconocen cómo funciona un sistema multipartidista de elecciones libres. Entonces se les dice constantemente que Cuba es una democracia, que un sistema de un solo partido, de un solo puesto para cada candidato de ese partido es lo normal. Y hay cubanos que no entienden bien la diferencia por esa confusión. Habiendo dicho eso, la inmensa mayoría del pueblo cubano quiere un cambio. Las encuestas que se han hecho independientes dentro de Cuba repetidamente indican que un 80-90% de los cubanos quieren un cambio profundo en el país. ¿Cómo acelerar ese cambio? El pueblo de Cuba ha visto un régimen brutalmente represivo que es apoyado por supuestas figuras iluminadas del mundo de los países libres. Eso ha afectado al pueblo de Cuba. Entonces, ¿cómo acelerar la libertad de Cuba? Número uno, condenar, enjuiciar, encauzar a los integrantes de ese régimen que han llevado a cabo brutales crímenes de lesa humanidad, tal y como pidió ayer en la OEA el secretario general Luis Almagro. Eso le mostraría al pueblo de Cuba que la comunidad internacional quiere un cambio de verdad y es intolerante con la represión que sufre el pueblo cubano. En segundo lugar, los países democráticos fuertes de la región, ofrecerle a ese pueblo cubano, darle una visión de futuro, que sin comunismo, con libertad, se llevaría a cabo una inversión, un plan de desarrollo, un apoyo a ese pueblo para que pueda con libertad volver a prosperar. Los cubanos, donde quiera que han llegado en el mundo, han prosperado, salvo en Cuba, porque el comunismo se lo impide. Y en tercer lugar, apoyar a la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba en la lucha que está librando y que tiene que intensificar para derrocar a ese régimen. Esa es la respuesta.
Perfeito. E aproveitar, Orlando, que o senhor falou sobre a questão eleitoral aqui no Brasil, queria fazer uma pergunta ao Roderick Navarro, para que nos explicasse sobre como é feita a oposição dentro da Venezuela. Porque alguns anos atrás ocorreu que na Venezuela foi eleita uma maioria de oposição para o Congresso Nacional. Mas, hoje em dia, foi feita, né, esse Congresso praticamente foi fechado, e hoje em dia existe uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu queria saber do Roderick Navarro, na Venezuela existe uma oposição? E, mais especificamente, que a maioria dos brasileiros não sabem, o que é a chamada MUD, a Mesa de Unidade Democrática? Tá. A verdadeira oposição venezuelana é a resistência. Uma resistência composta por civis e militares, patriotas, todos patriotas. A maioria delas são jovens, porque na Venezuela existem 20 anos de narcodictadura, mas outros 40 anos de esquerda também. Sem esses 40 anos, não existiria o comunismo. Então, estamos falando que a resistência venezuelana tem uma identidade anticomunista, conservadora pelos valores, que acredita na liberdade econômica, mas também ama muito a sua pátria. Então, essa é a verdadeira oposição. Agora, como existe uma verdadeira oposição, existe uma falsa oposição. E essa falsa oposição se chama de MUD, Mesa da Unidade Democrática. Por que a gente fala que é uma falsa oposição? Porque as lideranças de essa organização política, que é o que vocês conhecem como Henrique Capriles, ou Julio Borges, ou Henry Ramos Ayub, ou Leopoldo López e muitos mais. Os caras, em primeiro lugar, defendem uma corrente de pensamento socialista, tá? Inclusive vários desses partidos políticos são membros da Internacional Socialista, né? Por outra parte, muitos dos processos de financiamento desses partidos têm que ver com banqueiros e pessoas que estão envolvidas com lavagem de dinheiro, e através desses processos eles financiam seus partidos políticos. Então, com esse financiamento, os caras falam: não, a solução para a Venezuela, então, tem que ser o diálogo com Maduro, ou vamos fazer umas eleições que são controladas pelo Maduro, tá? E eles falam que esse é o caminho que os venezuelanos estão acreditando. Essa é a luta venezuelana pela oposição e tal. Mas essa não é a postura política que a maioria do povo venezuelano acredita. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês hoje. O Rumbo Liberdade é o primeiro movimento político de direita na Venezuela depois de 60 anos de esquerda, que está tendo sucesso e que está falando ao mundo como é que se precisa tirar o Maduro do poder, porque queremos viver em liberdade na Venezuela. Essa é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Às vezes mostra a questão da crise migratória, ela é apresentada na televisão, na internet, etc. Mas não falam que o primeiro passo para você conseguir recuperar isso tudo, para você resgatar as liberdades na Venezuela, é exatamente a saída do Maduro do poder. É precisamente isso o que a resistência venezuelana, porque o Rumbo Liberdade faz parte dessa resistência, tá? Essa é a nossa postura política. O rol nosso é a função política. Então, na Venezuela, fazer a oposição é perigoso, fazer verdadeira oposição. Por exemplo, aqui me acompanha a liderança do Rumbo Libertário, Eduardo Bittar. Eduardo Bittar e eu fomos ameaçados por Maduro. Ele fala que a gente é terrorista e tem que ser apressada para interrogar e por que nós estamos sendo terroristas e tal, fascistas. Agora mesmo, Maduro e Henrique Capriles Radonsky
Eles falam que o Rumbo Liberdade é uma secta. O Henrique Capriles, ele, então, não é considerado uma resistência? Não. Inclusive, para vocês, para que vocês sepam, brasileiros, se vocês olham aí no seu Twitter, vocês vão ver que o Henrique Capriles é fã do Lula da Silva. Ele fala que o Lula é o melhor presidente que tinha o Brasil. E isso, para nós, isso não é uma posição. Eu acho que para vocês tampouco é uma posição, né? Então, por isso, a gente está lutando desse jeito. E para voltar a fazer política na Venezuela, é importante tirar o Maduro do poder, porque o normal em um sistema político livre é fazer política e as coisas malas são as corruptas. Mas na Venezuela, o legal é ser corrupto e o criminoso é ser político. Por isso é preciso a liberdade. E por que vocês não se utilizam através das eleições para tirar o Maduro do poder na Venezuela? Porque as eleições são controladas pelo Maduro. Eu vou contar uma história que contei também para Luiz Felipe e para você, Eduardo. O ano passado, nas eleições da Constituinte, que é uma coisa ilegal que fez Maduro para ter todo o controle do Estado, a gente convocou para ser um boicote desse processo. Por quê? Porque estávamos cansados de sempre a mesma trampa, e a gente nunca ganha. Então, como esse sistema não sirve, vamos boicotar. E o povo venezuelano boicotou o processo. Prendeu fogo as maquininhas dos Smartmatic, fogo nas ruas. E as pessoas falaram: não queremos mais esse sistema. O que aconteceu? Que em todo o país não aconteceram as eleições, porque era uma protesta, uma greve importante. E o Maduro falou na noite que ele tinha 8 milhões de votos. Sabes o que fez o Smartmatic o dia seguinte? Fugiu da Venezuela. Fugiu porque o fraude era tão grande que elas não podiam esconder. Desde esse dia do ano passado, a abstenção na Venezuela é mais de 80%. Amanhã, domingo, vão acontecer umas eleições para prefeitos. E o Rumbo da Liberdade está falando: as pessoas patriotas da Venezuela, a verdadeira oposição, não vai votar. Eu acho que amanhã, a segunda-feira, vocês vão conhecer os resultados. Mais de 80% da população venezuelana não foi a votar. E essa é a luta que estamos indo para frente lá. Para vocês terem noção, quando a gente foi junto na fronteira do Brasil com a Venezuela, a gente se deparou com uma tribo, o Aral, uma tribo indígena, que até mesmo os indígenas, você percebe que são pessoas mais humildes e mais simples, elas percebem isso. Teve o cacique lá que estava falando: olha, até eu que estou aqui no Brasil, sei lá desde quando, foram checar lá e falaram que eu votei na Venezuela. Eu falei: mas como é que eu vou votar lá se eu estou aqui? Então, assim, a fraude, ela é tão descarada, não tem qualquer tipo de transparência, que a OEA também interpreta como sendo eleições não livres, essas que estão ocorrendo na Venezuela. E ainda assim, a quantidade foi absurda de abstenções.